Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala. Mestre e doutor pela FGV de São Paulo, ele é também economista-chefe do Banco Master. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui para conversar. Nesse momento de tanta turbulência e tão espinhoso, e eu conto com você para tentar detalhar e nos explicar exatamente o que está acontecendo na economia. Aliás, eu acho que eu não vi um dezembro, eu não lembro de um dezembro assim, não sei se você lembra, assim, nos últimos anos, não tenho notícia de que algo dessa magnitude tenha acontecido. Paulo, vivemos claramente um momento de estresse financeiro, né? Dólar acima dos R$6, inflação chegando perto dos 5%, juros também, o mercado já precificando uma taxa que pode chegar a 17,5% no ano que vem. E, de outro lado, na economia real, vivemos um momento auspicioso, a economia crescendo a 3,5%, pleno emprego, né? Taxa que era de 16% na pandemia, agora é de cerca de 6%, a taxa mais baixa da década, salários aumentando, investimentos aumentando. Afinal de contas, o que está acontecendo? É o mercado que está desconectado da realidade ou o mercado que está vendo um pessimismo grande logo ali na frente? Pois é, acho que é uma boa maneira da gente começar a conversa, pensar no que está acontecendo na economia presente, hoje, e no mercado futuro, né? No mundo, né? do mercado financeiro que trata do mercado no futuro, né? Acho que uma maneira interessante de pensar isso é imaginar que o mercado financeiro ele lida com o futuro, enquanto que a economia lida com o presente, né? Então, no presente, as coisas realmente estão muito bem, né? Você citou vários indicadores econômicos, desemprego em mínima de uma década, investimento crescendo a 10% ao ano, quando a gente olha o terceiro trimestre comparado com o terceiro trimestre do ano passado. O crescimento do PIB deve superar os 3,5% esse ano. Então, em termos correntes, está tudo certo. Agora, quando a gente olha para o futuro, há muita preocupação. E o mundo financeiro, ele hoje lida com essa preocupação com o futuro. E aí, quando a gente fala futuro, já é o ano que vem. Pois é, a gente está encerrando já o 2024, o mercado já trabalha com 2025, com 2026. Sempre o mercado financeiro antecipa o futuro, porque ele quer tentar entender o que vai acontecer com a taxa de juros, com a taxa de inflação, com o dólar. Então, ele está sempre olhando para frente, né? Isso ajuda a entender esse paradoxo que a gente vive, né? Que você já bem colocou aqui no começo, que as pessoas falam, mas espera aí, eu não estou entendendo, a economia está bem ou está mal? Não, a economia está bem, os dados econômicos são inequívocos. Mas vai ficar mal. Mas ela pode ficar mal. Por quê? Porque essas nuvens estão pesadas e escuras no horizonte? Acho que a maior ameaça que a gente tem hoje no Brasil é a inflação. A inflação corrente não está ruim, a gente vai fechar o ano próximo de 5%. É uma inflação acima da meta, bem acima da meta, que é 3%, mas não é uma inflação descontrolada. Agora, olhando para o futuro, o cenário de inflação preocupa. Esse é um possível problema que a gente pode ter já em 2025, 2026. Por que preocupa? Primeiro, porque a economia está muito aquecida. Isso é uma consequência, inclusive, do sucesso do Brasil, né? Uma economia aquecida começa a produzir inflação se ela crescer mais rápido do que as pernas dela aguentam, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Então, esse é um temor que pode, né, se tornar realidade. Então, o desemprego está muito baixo, a economia está muito aquecida, agora a taxa de câmbio começa a ficar muito desvalorizada, as contas públicas estão ok, o déficit primário não é gigantesco, né? Se você olhar, comparar o déficit brasileiro com outros países, o Brasil está bem, no chamado déficit primário, né, que é o que o governo gasta, menos o que ele arrecada, exceto juros. Quando a gente põe a conta de juros, aí essa conta muda, porque o ano que vem a gente vai gastar perto de R$1 trilhão de juros. Isso dá uma dimensão do gasto financeiro que a gente tem. Então, o déficit primário... Isso corresponde a quantos por cento do nosso PIB? É mais de 10% do PIB. Nosso PIB está correndo em 11 trilhões de reais por ano. Tá? Então, chega quase a 10% do PIB, que é uma conta monumental. Né? É mais ou menos como aquela conta de cartão de crédito, com aqueles juros no rotativo altíssimos, né? Você tem o principal da dívida que você paga, mas o que torna aquela dívida impagável é quando é com aqueles juros rotativos, escorchantes, aí você perde o controle. É mais ou menos onde está o Brasil hoje. Exato, só que tem uma diferença, que o governo ele pode imprimir reais e a dívida dele é em reais. Então, o governo praticamente nunca dá calote na sua própria moeda. Então, não é que o governo vai deixar de honrar os compromissos em reais. Só que a questão é quanto vai valer esse real quando você receber o real. É a inflação. Que é a inflação. Porque quando o dinheiro perde valor, é a inflação que está correndo o valor da moeda. moeda. Ou a moeda que está se desvalorizando. Pode ser que a gente receba esses reais do governo valendo $1, R$7. Então, há uma desvalorização ou pela via inflacionária
ou pela via da perda de valor da moeda. E é isso que preocupa o mercado hoje. O mercado se defende disso, né? As pessoas falam, tem um ataque especulativo. Não é um ataque, é uma defesa. Porque as pessoas do mercado estão tentando defender as poupanças, defender o seu patrimônio. Não é um ataque especulativo, é uma defesa especulativa também, claro. De uma certa forma. Porque ele está antecipando um futuro que pode ou não se realizar. Exatamente mas isso. Ele está pessimista. Exatamente. Né? O que está acontecendo hoje indica, infelizmente, aponta para uma inflação bastante elevada e para uma taxa de juros bastante elevada, porque se o Banco Central não reagir, a inflação pode subir ainda mais, né? Esse é o problema. E o que está no horizonte também é a perda desse controle da nossa dívida. Quando o governo assumiu em 2023, começo de 2023, era 71,7% do PIB essa dívida pública. Isso foi em dezembro de 22, perdão. Atualmente, ela está em 78,5%. Um relatório da IFC, a Instituição Fiscal Independente, diz que pode chegar a 84% em 2026. Talvez eles tenham até que refazer essa conta, porque esse relatório saiu há cerca de 2 meses. Explica para a gente um pouco essa trajetória e o que faz com que ela fique insustentável. Na perspectiva da Fazenda, essa dívida pode passar de 81%, 82%. Né? Então, na visão mais pessimista, ela pode ir a 84%, 85% do PIB. Isso é o total da dívida do governo em relação ao PIB. E é uma dívida que cresce por conta dos juros. Então, é exatamente o exemplo do cartão que você deu agora há pouco. Não é que o governo está fazendo um déficit primário enorme. Né? A gente teve, só para dar um número, na pandemia, em 2020, o déficit primário foi de quase 900 bilhões de reais. Tudo que o governo gastou, menos o que ele arrecadou. 900 bilhões de reais. E hoje? Está projetado em 50 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um déficit primário infinitamente menor do que foi na pandemia em 2020. Só que, naquele ano, como a Selic estava muito baixa, a conta de juros foi de mais ou menos 300 bilhões de reais. Ou seja, o custo para a gente se financiar, o que você paga ali nos títulos de tesouro, do governo, quando os brasileiros ou quando estrangeiros... Isso. Compra um título de tesouro, ele paga uns juros por aquilo. Então, o custo do tesouro se financiar está muito mais alto hoje. Muito mais, porque agora a gente tem uma Selic que vai provavelmente a 14%, 15%. Então, se a gente fizer uma conta do que os economistas chamam de Selic média, né? Então, imagina que a gente tem uma dívida enorme, né? De, sei lá, 5, 6 trilhões de reais. Coloca um juro de 15% nisso, você chega nessa conta de 1 trilhão que eu expliquei. Então, a dinâmica da dívida, que é esse palavrão, né, para dizer de uma dívida que começa a sair do controle, se deve à alta taxa de juros. Por outro lado, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros para não deixar a inflação sair do controle. Então, é esse ciclo vicioso que a gente está vivendo no momento. Né? E a inflação vai subindo também quando o governo não quer fazer o seu ajuste fiscal, ou seja, conter as suas despesas. Tudo começa com a parte fiscal. É essa perda de confiança, perda de credibilidade, da capacidade do governo fazer a sua própria economia, fazer sua lição de casa e cortar despesas que o mercado está sinalizando. Tem vários lados aí dessa questão. Tem essa de que a dívida começa a aumentar muito e aí o juro começa a ficar muito caro. Então, isso é um problema, porque os financiadores, os investidores vão cobrar um prêmio de risco mais alto, eles querem mais juros para financiar esse devedor. E tem o outro lado de que o gasto público pressiona a economia, por isso que a inflação aumenta. Uma coisa é você estimular a economia que tem um desemprego de 15%, 16%, como era lá atrás. Fazer o tal do impulso. O que é o impulso fiscal traduzido no economismo português? É fazer Bolsa Família, o BPC, o seguro-desemprego, o abono salarial. Dá mais renda para as pessoas. Com isso, as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso para consumir. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Exatamente. Quando você vê no PIB, é um aumento do consumo das famílias, que depois foi acompanhado por aumento de investimentos, e isso gerado pelo gasto fiscal do governo. Perfeito. E esse valor, para se ter ideia, hoje é de mais ou menos 400 bilhões de reais entre Bolsa Família, BPC, seguro-desemprego e abono, que é transferido para as famílias. Isso antes da pandemia não chegava a 100 bilhões. Nós estamos falando de uma quadruplicação desse montante. E isso começa a subir, era uma coisa que a gente estava conversando antes do programa começar, Paulo, que isso não começa a subir no governo Lula, começa a subir no governo Bolsonaro. Conta essa história, essa linha do tempo para a gente. É importante lembrar que antes da pandemia, o Bolsa Família era de 30 bilhões de reais por ano. No governo Bolsonaro, o Bolsa Família virou auxílio emergencial na pandemia. Na pandemia, o governo Bolsonaro distribuiu 300 bilhões de reais só em Bolsa Família, que se chamava auxílio emergencial. Então, ela foi de 30 para 300. 10 vezes. 10 vezes no governo Bolsonaro. E isso que fez com que a economia brasileira saísse do buraco. Porque veja que a queda do PIB do Brasil em 2020 foi razoável até, foi 4%. Foi uma das menores quedas
no mundo. Ou seja, nesse momento foi uma ação correta Sim, do governo, porque você tem que colocar um estímulo fiscal, uma medida anticíclica no momento de recessão da economia. Exatamente, o desemprego estava indo para 16, a economia, o PIB estava despencando, então foi uma medida acertada. Depois, passada a pandemia, o valor do auxílio emergencial caiu para mais ou menos 150 bilhões de reais. Quando o governo Lula assumiu, ele mudou de nome de novo para Bolsa Família e partiu dos 150 bilhões. Né? Então, a gente já sai de uma Bolsa Família que era de 30 bilhões, que foi a 150 bi. Só que as outras transferências sociais também cresceram muito. O BPC, que é o que está todo mundo discutindo hoje, ele vai chegar em 150 bilhões de reais. Então, ele é um segundo Bolsa Família. Vamos fazer um parêntese para esse benefício, porque eu acho importante explicar. Conta para a gente o que é o BPC e por que ele vem subindo tanto nos últimos anos. Tá, então o BPC é o benefício da prestação continuada, é uma política pública desenhada para evitar a pobreza na velhice. Então, pessoas que têm mais de 65 anos e nunca contribuíram com o INSS podem ganhar um benefício de um salário mínimo a partir dos 65 anos. Elas têm que ter uma renda per capita, algo em torno de R$300, né? A família, tem que estar em estado de pobreza. De pobreza e não ter contribuído para o INSS. Exato. Essa pessoa tem direito a uma aposentadoria. Digno, legítimo. Isso. Perfeito, exatamente. Além da parte do auxílio-doença, né, que são pessoas que têm doenças gravíssimas, que não podem trabalhar, que têm algum tipo de invalidez que não permite trabalho, né? Então, isso tem crescido porque há um envelhecimento da população, então isso é natural, a população brasileira está envelhecendo, então o BPC tem aumentado, mas tem crescido também pessoas que têm outras formas de renda e acabam ganhando também o BPC. Né? Então, aí tem uma discussão importante sobre os critérios de acesso, porque ela é uma política feita para quem está no estado de pobreza na velhice, não para quem ganha alguma renda e vai ter um complemento de renda. Né? E há também ou quem ganha algum outro benefício. Ou quem ganha algum outro benefício. Porque também, é isso que o Ministério da Fazenda sugeriu fechar algumas dessas torneiras, né? Exato, porque tem pessoas que acabam fazendo uma carteira de benefícios sociais. Mas o Congresso desidratou esse pacote. É importante lembrar que a gente está gravando essa entrevista ainda na manhã, na hora do almoço, mais ou menos, né? Quase meio-dia. Professora, ela vai ao ar à noite, naturalmente, mas estamos gravando de manhã e ainda não temos o resultado da votação no Congresso do pacote fiscal, só de uma parte, mas não dessa do BPC. Mas sabemos que foi desidratado, né? E também a parte do auxílio-doença, é importante dizer que há muita fraude aí, porque hoje apenas com uma assinatura de um médico responsável você caracteriza o estado de doença que faz jus a receber o benefício. Sem colocar o CID, né? O que é o código da doença e sem a perícia. Então é uma coisa que assim, há uma explosão de benefícios também nessa parte de auxílio-doença. Eu acho que está mais ou menos em torno de 130 bilhões o BPC e está chegando perto do Bolsa Família. Só que o BPC, como você diz, é uma forma de aposentadoria. Se a gente já tem um déficit na Previdência, gera um déficit ainda maior de aposentadoria de quem nunca contribuiu. Não que isso não seja justo, mas a gente tem um problema, inclusive, de demografia. O que você falou, as pessoas estão envelhecendo. Como é que a gente vai tratar essas despesas? E são todas atreladas, indexadas ao salário mínimo. Que cresce acima da inflação, tem um crescimento real, por mais que esse pacote estabeleça um limite de 2,5%, ainda assim é um crescimento real. Você tem o quê? 50% das despesas do orçamento, mais ou menos, indexadas ao mínimo ou mais? É mais ou menos isso? É pelo menos isso, a gente pode até falar em números. A conta da Previdência já está perto de R$1 trilhão, só da Previdência. A grande maioria disso é para as pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, que também são reajustadas pelo salário mínimo. Então, a gente tem 1 trilhão. O orçamento total da União é mais ou menos 2,5 trilhões de reais. Então, a gente tem 1,5 trilhão que cresce hoje em termos reais no PIB. Né? Porque a regra do salário mínimo diz que o salário mínimo tem que aumentar PIB mais inflação. Então, vamos dar um exemplo prático desse ano. A inflação desse ano vai fechar em 5%, o PIB vai fechar em 3,5%. Então, 1,5 trilhão vai crescer a 8,5% ao ano. Então, para o ano de 2025, a gente já tem contratado o que os economistas chamam de uma injeção de demanda de 1,5 trilhão vezes 8,5%, ou seja, quase 150 bilhões de reais em cima dessa conta de 1,5 trilhão. Então, isso tem um estímulo econômico muito bom. Caramba, o Brasil vai continuar crescendo. Só que qual é o limite disso? A capacidade da economia brasileira conseguir produzir o que todo mundo quer. Né? Eu já vinha para cá, as pessoas reclamando, poxa, já não acho mais táxi, o aeroporto não dá para ir, o restaurante está lotado, o shopping não tem mais lugar, não tem mais trabalhador. Isso, o que você faz? Aumenta o preço, naturalmente. O empresário, se a fábrica dele está totalmente ocupada, ele não tem mais como atender a demanda, ele vai aumentar o preço do seu produto, porque ele sabe que as pessoas não ele faz duas coisas, ele aumenta o preço e investe para aumentar a fábrica. Sim, mas o investimento leva um certo tempo. Só que o tempo. investimento demora 2 anos.
Então, esse é o jogo que o Banco Central tem que jogar. O Banco Central ele tem que segurar a inflação para que dê tempo do empresário, né, invista e aumente o investimento. Só que também tem um equilíbrio aí, porque ele não pode aumentar os juros demais a ponto de desestimular o empresário a investir. Mas é o que vai acontecer, né? Porque o que está contratado já para 2025 é uma Selic de 14,25% ao ano, pelo menos. Isso é o que o Banco Central já anunciou. Não vai mais, né? Porque ele não vai terminar o ciclo em março. Mas isso faz com que os nossos juros reais, que são juros descontados da inflação, então, sei lá, 8%, 10%, é muito acima da taxa neutra, né? Que é aquela taxa que não gera inflação na economia. Que o próprio Banco Central diz que é 5%. Tá, o dobro, basicamente. Ou seja, vai gerar uma retração na economia. É quase isso que o Banco Central quer. Tá bom, então a gente explicou como esse pacote de estímulo fiscal, que não começou no governo Lula, que já vem desde o governo Bolsonaro durante a pandemia, mas que não foi parado. Isso. Agora foi turbinado. Foi turbinado e agora vai ter que ser freado. O ideal seria por um pacote de ajuste nas contas públicas, que você já demonstrou aqui que tem milhões de lapsos e que a gente precisa segurar um pouco essas despesas. Mas o governo Lula não acredita nisso. Ele acredita que está tudo bem, que a economia real está crescendo, que as pessoas estão empregadas e que é isso que a gente quer e que é um chororô do mercado. Mas não é um chororô do mercado também. Porque assim, na prática, as pessoas... Tem alguém ganhando dinheiro nessa conta? Muita gente fala, isso é um ataque especulativo, tem gente ganhando dinheiro. Tem gente ganhando mais ou perdendo dinheiro no mercado. Quando o mercado fala, o dólar aumenta, o que acontece na prática? As pessoas estão desfazendo quais posições? O que elas estão comprando e vendendo? Não, alguém ganhando tem, certamente, mas a maioria está perdendo, inclusive no mercado financeiro, né? Numa situação dessa, todo mundo perde. Todo mundo perde. Porque eu estava brincando que não é um ataque especulativo, é uma defesa especulativa. Então, por exemplo, olha a Bolsa de Valores, tem um derretimento das ações. A Bolsa brasileira já cai 10% esse ano, as ações chamadas small caps, de baixa capitalização, já caem 20%. Ou seja, todo mundo que investiu em Bolsa no Brasil, ou quase todo mundo, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Quem apostou em ativos, gente, Bolsa, o que são? São as ações das empresas brasileiras. Então, quem apostou que aquelas empresas brasileiras iriam se valorizar, perdeu. Perdeu e perdeu muito, né? Estamos falando de um dos piores anos para a Bolsa brasileira. E aí você entra no paradoxo, fala assim, mas como assim? Se a economia está tão bem, por que a Bolsa está tão mal? Porque a Bolsa ela já antecipa o que vai acontecer no futuro. Então está todo mundo enxergando que a economia vai desacelerar em 2025, 2026, que o lucro das empresas vai cair, que a distribuição de dividendos vai cair, portanto é melhor vender agora, porque se, imagina, Amanda, você sabe que lá na frente vai ficar ruim, você vai ficar esperando? Não, você age agora. É o stop loss, né? Eu já quero parar minha perda, interromper minha perda agora. E a mesma coisa acontece com o real. Para que alguém vai comprar o real se é uma moeda que gera desconfiança? Todo mundo corre para o dólar. Porque imagina que você tem uma riqueza líquida em reais, que você sabe que em dólares vai valer menos nos próximos 2, 3, 6 meses. Então, se você sabe que lá na frente ela vai valer menos em dólar, você já compra o dólar agora para tentar se proteger. Então, o mercado financeiro, ele se protege agindo hoje em cima do que ele enxerga para o futuro. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Mas ele quer estar protegido, é como se ele fizesse um hedge, né? Se eu acho que o futuro vai piorar, eu vou minimizar as minhas perdas agora. Exatamente. Tá bom, professor. Então, vamos explicar agora como o cenário se deteriorou tão rapidamente nesse ano. Porque se a gente olhar para o Boletim Focus, para as expectativas no início do ano, a gente imaginava que a taxa de juros fosse terminar esse ano em um dígito, 9%, algumas pessoas até falando em 8%, que a inflação teria subido menos, e mais, até março, o dólar não estava nem em R$5. Pois é. A gente tinha 4,80, 4,90 no primeiro trimestre do ano. Como é que a gente chegou até aqui? Me faz lembrar até um pouco essa metáfora de clima, né? As coisas são muito rápidas, né? De repente o céu está azul, e de repente entra uma tempestade, enchente na cidade, você fala, como aconteceu isso? Né? Hoje de manhã estava sol e a economia é um pouco assim mesmo, ela se mexe como clima, né? Ela é um sistema complexo, né? O sistema complexo ele é muito violento e muito imprevisível. Mas, isto posto, o economista ele sempre conta uma história bonita do que já aconteceu. Então, eu vou te contar uma história bonita do que já aconteceu. Não me peça para prever o que vai acontecer, porque é a mesma coisa do meteorologista. Né? Mas, assim, não é difícil agora contar a história do que aconteceu. Eu começaria falando do que aconteceu lá fora também, porque houve uma mudança de cenário nos Estados Unidos que é importante. Isso é importante. E foram duas, na verdade. Primeiro, a inflação americana, no meio do ano, começou a dar sinais de mais força. Surpreendeu os analistas. A inflação americana ficou mais alta e isso levou o Banco Central americano a deixar os juros mais altos por lá. Sempre que o juro americano está alto,
o dinheiro sai dos países emergentes e vai para os Estados Unidos. Porque lá é mais seguro, né? Como se o dinheiro vai naturalmente, corre para aquele porto seguro, se aquele porto seguro ainda paga bem, remunera Exato. bem, não tem por que você sair de lá. O investidor, deixa eu ficar aqui, está barco quentinho, está gostoso e está pagando bem, né? Para que eu vou sair? Então o cenário começou a se deteriorar aqui no Brasil, o cenário financeiro. Vamos sempre separar o mundo financeiro do mundo econômico, né? Lá na frente o mundo financeiro vai se transformar em mundo econômico. Esse aqui é o problema. O financeiro enxerga na frente, é como se ele estivesse falando antecipadamente, é quase como se ele fosse um astrólogo. Assim, é quase uma bola de cristal. Uma bola de cristal, e no futuro vai acontecer isso, eu vou Esperado, me né? Esperado, é um pouco da cartomante. Né? Mas enfim, então no meio do ano começou essa deterioração nos Estados Unidos de inflação, que provocou uma rodada de juro mais alto por lá. Depois veio a vitória do Trump, que também foi algo surpreendente. A gente tem que se lembrar que ali em setembro, outubro, o cenário era a Kamala Harris. Tinha um momento em que estava claro, entre aspas, que ela ia ganhar. Quando o Trump ganhou, foi uma outra surpresa. Começou a ser antecipada em metade de outubro, e aí a gente viu um segundo rally do dólar no mundo, não foi no Brasil. O dólar, se você olhar nos últimos 60 dias, ele se valorizou em mais de 10% no mundo todo, não foi só no Brasil. Em relação a todas as moedas, euro, ien, peso mexicano, peso colombiano, peso chileno, todas as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar. Então isso já começou a dificultar o cenário para o Brasil, porque com um dólar mais forte, o dinheiro vai para lá, a moeda brasileira se desvaloriza, ela não é diferente das outras, e dificulta a nossa vida. Aliás, ontem foi um exemplo claro disso. O Banco Central americano anunciou que ano que vem ele vai reduzir menos os juros do que se imaginava. Só 2 reduções, né? Possivelmente. Só 2, e não 4, que era o que se imaginava. Ontem já teve mais uma desvalorização de todas as moedas emergentes e do Brasil também. Ou seja, juros mais altos lá, dólar mais forte. Exato. Então isso começou a mudar um pouco o cenário brasileiro, né? Segunda novidade foi o Brasil crescendo muito mais do que se imaginava e o efeito do impulso fiscal muito maior do que se imaginava. Porque, para variar, todos os economistas erraram nisso também. Em janeiro, ninguém previa que a gente ia crescer. Todo mundo achava que o crescimento ia ser 1%, que a inflação ia ser 3,5%. A gente vai crescer 3,5% e a inflação vai ser 5%. Né? E aí, no meio do ano, todo mundo começou a se perguntar, poxa, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o impulso fiscal teve um efeito de crescimento de PIB notável. Então, ninguém imaginava que o Brasil ia conseguir crescer tanto a partir desse impulso fiscal. E isso começou a mudar o cenário de juros, né? Então, havia aquela ideia de que a Selic vinha a 9, mas ela parou em 10,5 ali, por ali. Porque todo mundo falou, opa, o Brasil está crescendo demais. O Brasil está chegando perto do pleno emprego, inclusive. Então, essa também foi uma mudança de cenário. A partir daí, começou a discussão do que deveria ser feito com as contas fiscais, né? Numa economia em que há muito desemprego, muita ociosidade, faz sentido fazer impulso fiscal. Não tem o menor sentido você deixar a economia estagnada, com 16 milhões de pessoas desempregadas, parada lá ao léu, né, que é um pouco o que estava acontecendo na era Temer e Bolsonaro. A Selic estava muito baixa, a Selic média foi de 6%, o teto fiscal segurou completamente a economia, não havia crescimento, mas o desemprego era enorme. Então a gente tinha juro baixo, economia parada e o investimento não andava. Né? E aí, sem querer, entre aspas, a pandemia virou esse cenário que a gente estava falando. Começaram os estímulos para socorrer as pessoas na pandemia e a coisa embalou, o governo Lula ganhou, turbinou os estímulos e aí isso tirou a economia brasileira daquela ociosidade que ela tinha. Ou seja, a fórmula também, só fazendo parênteses, do governo Bolsonaro pré-pandemia também não era correta. Porque você tinha... Não estava fazendo o Brasil crescer, pelo menos. Não estava fazendo o Brasil crescer. A Selic estava baixa, tinha teto de gasto, mas o Brasil não crescia. Basta se olhar... A gente ia ficar numa certa inércia e o que ia tirar o Brasil daquela inércia era a esperança de que os investidores confiariam mais no Brasil e o investimento isso é o que a gente chama da fada da confiança. Viria do privado, né? Do setor privado. Não, o investimento privado vem, mas ele precisa de estímulo. E o que a gente está vendo hoje no Brasil é que o estímulo está vindo do quê? Do impulso fiscal. Porque eu vou dar um exemplo para você, Amanda. A gente vai vender esse ano 900 milhões de pares de sapato. Então, se você teve curiosidade de saber quantos pares de sapato a gente produz no Brasil, né, o número é esse, 900 milhões de pares. Tá? Então, cada pessoa compra, na média, quase 4 pares de sapato por ano. Bom, por quê? Porque o impulso fiscal transferiu renda para as pessoas estão fazendo o quê? Comprando sapato. Então, você vai lá além de muitas outras coisas, né? Especialmente as mulheres, né? Sem querer fazer um comentário as mulheres machista. compram mais. Então, se você conversa com o pessoal da indústria calçadista, eles estão eufóricos. E o que eles estão fazendo? Eles estão investindo, eles estão ampliando as fábricas.
porque as fábricas estavam vazias, de repente apareceu 900 milhões de sapatos para serem produzidos, eles estão aumentando o preço do sapato, como você falou, isso dá inflação. Mas estão investindo também, comprando mais máquina, equipamento, ampliando a fábrica, contratando mais gente, isso é ótimo. Então o estímulo fiscal faz a economia andar, mas tem um limite. É evidente que você não pode ficar estimulando fiscalmente uma economia até o infinito. Porque se a economia não começar a andar puxada por investimento, por aumento de produtividade, por aumento de capacidade, esse estímulo fiscal vai produzir o quê? Inflação. Inflação. E é o que você falou, o estímulo é dinheiro na veia e o investimento demora um tempo até se concretizar. Exato. Você sabe, é que nem fazer uma reforma na casa, né, Exatamente. gente? Não demora meses, às vezes anos. Custa o dobro e demora o dobro do que você imagina, né? A reforma da casa, né? Mas dito isso, também você falou da parte internacional. Agora, tem uma parte de confiança que foi uma perda de confiança e de enfraquecimento do ministro da Fazenda. Como é que se deu esse... Porque aí você teve uma deterioração muito rápida. Isso aconteceu, sei lá, em 2 meses. Exato. Né? Então, recapitulando essa história que eu estava contando. Então, começou esse debate do que a gente deve fazer, né, agora que há um impulso fiscal muito forte, né, e a economia começou a aquecer, né, começou a pressionar a inflação. Então, agora faz mais sentido ajustar o gasto público, né? Cortar o gasto público, não é necessariamente fazer um corte e falar vamos acabar com o Bolsa Família, vamos acabar com o seguro-desemprego, com o BPC, não é isso, é moderar esse gasto, moderar o crescimento do salário mínimo para que a economia não superaqueça. Então é nesse sentido que se fala de ajuste fiscal, não é cortar os gastos. Nunca foi aventada essa possibilidade de cortar gastos, não, essa que é a verdade. É diminuir a velocidade. Exatamente, diminuir o ritmo de crescimento. Aliás, e para dar um outro exemplo que eu não queria esquecer, o seguro-desemprego está em quase 70 bilhões de reais, num momento em que o desemprego está na mínima histórica. E 70 bilhões, comparar historicamente, é um número muito alto. Muito alto. Esse número, na média dos últimos 10 anos, foi de 30, 35 bilhões. E o que explica isso? O que explica isso? Metade do mercado de trabalho é informal, as pessoas continuam trabalhando de maneira informal, não têm carteira assinada, recebem um salário e continuam recebendo o benefício do seguro-desemprego. Então, elas usam esses benefícios sociais como uma renda complementar. E tem uma rotatividade muito grande também, né? No mercado de trabalho. Sim, quando então, o mercado mas a gente vê, elas podem acessar várias vezes conversando corriqueiramente com as pessoas, você percebe isso. A pessoa fala assim, alguém ali, trabalhando informalmente, ali eu pedi para não ser contratado, porque eu continuo ganhando seguro-desemprego. Aí ela entra no emprego, fica 6 meses, 1 ano, aí ela se demite, aí ela recebe mais os 3 meses de seguro-desemprego, mas ela já está trabalhando sem carteira em outro lugar. Então, as pessoas são o que a gente chama de agentes racionais. Se tem essa possibilidade, a pessoa vai lá e pega isso, né? Então, essas brechas têm que ser combatidas, porque, de novo, está desvirtuando uma política que é legítima. Ela é feita para quem está sem emprego, não é para quem está trabalhando de maneira informal. E qual foi o problema do pacote fiscal do governo? Bom, ele é insuficiente ou a mensagem, a maneira como ela foi entregue para o público em geral, foi equivocada? Então, agora vamos voltar exatamente nesse estágio do pacote fiscal. Então, feito esse diagnóstico, falou, bom, então o impulso fiscal foi muito importante, só que daqui por diante faz mais sentido desacelerar o gasto fiscal, até para não deixar essa conta no Banco Central. Se o governo não desacelerar os gastos, o Banco Central que vai ter que subir juros para segurar a expansão. Então, o governo desenhou um pacote que era bastante razoável, né, que combatia essa coisa das fraudes, de BPC, das regras de acesso ao bônus salarial, da regra do salário mínimo, né? Tudo isso daí acho que estava muito bem desenhado, que acabou demorando, né, para ser implementado. Então, tem que discutir com todos os ministérios, e que também é normal, porque o processo político é um processo lento, a gente sabe, não é uma coisa instantânea, né? Só que na hora de anunciar, o governo optou por anunciar também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que custaria, né, se for aprovado, aos cofres públicos 50 bilhões de reais. E isso meio que misturou as duas conversas, porque uma conversa é de como moderar os gastos para que a economia não superaqueça, a inflação não saia do controle, e outra discussão é a reforma da renda, que é bem-vinda e é correta. A renda brasileira ela é tributada de maneira regressiva, né? Tem gente que ganha muito dinheiro que não paga nada de imposto, e tem gente que ganha pouco que paga muito imposto. Agora, do jeito que foi colocado, passou o sinal para o mercado de que, número 1, o governo não está tão preocupado em fazer essa moderação de gastos, né? Número 2, ele está trazendo uma discussão aqui que tem um risco, inclusive, de perda de arrecadação. Porque é verdade que o governo falou, não, a gente vai tributar os mais ricos. Ok, legal, eu acho que tem muita gente que... Eles falaram que isso uma compensaria a outra, sim, né?
Em tese, porque quando você leva para o Congresso, o que o Congresso faz? Ele aprova a isenção e não aprova o aumento de tributação. A gente viu isso no PERSE, na discussão do PERSE, que é um benefício que tem até hoje de desoneração de folha, que vem desde a pandemia, que até hoje o governo não conseguiu tirar essa desoneração. Embora tenha tentado, né? O Haddad tentou muitas vezes e os congressistas, mesmo esse congresso que se diz conservador, mais à direita, mais essa questão de manter desoneração de folha de pagamento para setores da economia, 17 setores de economia, e o PES, que custam caro ao governo. O Haddad mesmo falou essa semana, ele disse, se a gente tivesse acabado com o PES e a desoneração, a gente teria superávit esse ano. Exato, a gente não que é os teria. 50 então, assim, bilhões da conta que está faltando. São escolhas que o Congresso fala, porque outro capítulo que a gente vai entrar daqui a pouco são as renúncias fiscais, que custam mais de 500 bilhões de reais. Então, tem várias maneiras de você cortar despesas ou você recuperar uma parte da tua receita. E as emendas também de parlamentares custam quase 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais, mas ninguém quer cortar na carne. Agora, mas voltando, professor, então esse pacote foi mal recebido pelo mercado financeiro, ele está sendo mais desidratado ainda pelo Congresso. Foi. Só que ele desencadeou uma dinâmica que a gente chama de tempestade ou furacão, que ninguém imaginava. A partir dele... A partir do anúncio dele, se desencadeou uma dinâmica no Brasil de repente, parece que tem um furacão chegando no Brasil. Foi quando o dólar foi para 6 e não voltou mais. Porque o dólar não só não voltou para 5,50, que eu acho que teria acontecido se o pacote tivesse sido anunciado e tivesse sido aprovado, como ele foi sem a renúncia... Sem o anúncio da isenção. Da isenção até 5 mil reais. Poderia e deveria ser discutida num outro momento, a meu ver. Tá. Mas há um pano de fundo que permanece, que é de uma economia que está muito aquecida, que está pressionada e que tem a inflação em alta. A economia, ela vive independentemente do governo, das pessoas, ela tem um movimento dela. Você vê o dólar voltando para baixo de R$6 nos próximos meses ou não? Ou é futurologia? Eu acho que é possível, eu acho que é possível. A gente vê, todos os picos de desvalorização que a gente teve no Brasil nos últimos 20 anos, eles voltaram. Né? Então a gente teve um pico de desvalorização em 2002, quando o Lula ganhou a eleição, na crise de 2008, na crise da Dilma, na crise da pandemia. Então é perfeitamente possível você imaginar um dólar voltando abaixo de 6, mas as medidas têm que ser desenhadas nessa direção. Acho que o Banco Central está agindo corretamente já, subiu muito os juros, acho que ele tinha que fazer isso. Está intervindo, ele já gastou mais de 20 bilhões de dólares, né? Para quem dizia que o Banco Central brasileiro não intervia, está aí mais de 20 bilhões. E mesmo assim o dólar mesmo quase assim, não surtiu efeito, né? Podia estar pior. Está tentando ficar no 6,20. Mas a questão fiscal tem que ser endereçada. Eu acho que a trajetória do dólar, a partir de agora, depende fundamentalmente de endereçar essa questão da trajetória fiscal. Então, dá para ver dois cenários. Um em que tudo se acalma, ele volta para baixo de 6, a inflação tranquiliza, e num outro em que ele vai para 6,50 e fica tudo muito, muito estressado. Eu estou pensando qual seria o fator determinante para acalmar o mercado nesse momento. Você consegue enxergar alguma coisa no horizonte? Porque os operadores e economistas que eu tenho conversado não enxergam nada, a não ser um novo ajuste fiscal. Primeiro, o Banco Central, que já sinalizou que não vai titubear nisso, que ele está aí... Mas isso não fez nem coceguinha no mercado. Mas a pergunta que você tem que fazer é o que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito isso. Né? Aí a gente estaria já com um câmbio a 6,50, 6,60, muito pior. Né? Então, eu acho que a perna do Banco Central foi acionada de maneira correta. Né? Agora, terá que ser feito um novo ajuste fiscal. Um novo ajuste fiscal. Isso que está aí vai ser aprovado de maneira desidratada, está correto, ok, legal, mas virou insuficiente agora. Eu acho que o governo vai ter que dobrar a aposta de sinalizar que ele está preocupado com a trajetória de contas públicas. Se não for anunciado em breve esse novo ajuste fiscal, mesmo se vier um novo ajuste fiscal, a gente pode imaginar que os instrumentos ficam cada vez mais escassos à disposição. Porque se a gente percebe que tem um governo do PT que não está disposto a realmente cortar esses programas sociais, não é nem cortar, é reduzir o ritmo de crescimento, mas assim, colocar critérios mais rígidos, tanto para seguro-desemprego como para BPC. Isso. E o Congresso tampouco parece disposto a fazer isso. Isso. Quase toda a responsabilidade cai sobre o Banco Central. O que vai acontecer, e o Gabriel Galípolo vai peitar o PT, vai peitar o presidente Lula, vai peitar as crises tão enraizadas nesse partido e nesse presidente da República, que foi quem o indicou para o cargo? Bom, primeiro que não é o Gabriel Galípolo, é a diretoria do Banco Central. Eu acho que tem uma diretoria muito técnica, muito competente, que está lá, tantos que vêm da... A maioria já agora indicada pelo Lula, é bom dizer, não dá nem para dizer que o Banco Central... Tem acho que um ou dois diretores que vêm da diretoria anterior, que aliás são muito bons também. Ou seja, o Lula perde essa prerrogativa de apontar o Banco Central como bode expiatório, sim, totalmente. conforme ele fez com o Roberto Campos Neto, que agora é toda a diretoria indicada por ele. Claro.
que aliás são nomes excelentes, são nomes assim, de pessoas muito técnicas. E com uma visão muito parecida da gestão anterior, diga-se de passagem. Não, são diretores que que vêm de uma trajetória que não é exatamente de mercado, né? Se você olhar, né, essa é uma característica importante de destacar. A gente vai ter provavelmente um único diretor que veio de mercado, que é o Newton, na nova diretoria. Os outros são todos de carreira. Ou Gabriel, acadêmicos ou de carreira do Banco Central. Carreira do BC ou acadêmicos, né? Então, tá. o Paulo Piquet, que é um colega meu da FGV, que é professor, os que foram indicados agora são de carreira do próprio Banco Central, o Gabriel Galípolo, que tem experiência em setor privado, governo e também já foi CEO de banco. Então, vamos colocar talvez o Gabriel Galípolo e o Newton, né? Que são os dois diretores, presidente e diretor ligado ao mercado. Mas que são muito técnicos, que têm uma visão clara do que tem que ser feito e que vão cumprir o mandato deles. Então, Amanda, a gente tem um regime de meta de inflação que é muito claro. Tem uma meta que foi escolhida por decreto presidencial. Quem escolheu isso foi o Lula, não foi outra pessoa. O decreto da meta de inflação contínua com a meta de 3% é do presidente. Não é nem do ministro da Fazenda. A gente pode estar entrando nesse conceito que eles chamam de dominância fiscal? Esclareça para a gente o que isso significa e se há risco ou se já estamos nela. A dominância fiscal é a ideia de que o Banco Central começa a aumentar juros e isso onera demais as contas públicas. Então, eu já estava dando um exemplo de que vai custar R$1 trilhão de gasto de juros esse ano de 2025. Né? E isso começa a colocar a dinâmica da dívida do governo numa trajetória ruim. Vale dizer, né, traduzindo esse economês horrível para o português, a dívida vai explodir, a dívida vai crescer de maneira descontrolada. Quando uma dívida cresce de maneira descontrolada, como é que o governo resolve isso? Ou ele aumenta imposto, ou ele corta gasto, ou ele faz inflação. Tá? Então, o que a gente está vendo hoje no cenário provavelmente é mais inflação. Então, o governo vai resolver isso com inflação. A dominância fiscal é essa ideia de que, em algum momento, o aumento de juros começa a atrapalhar. Porque a dívida sobe tanto que ela começa, inclusive, a demandar mais prêmio e aumenta a expectativa de inflação. Tem o efeito inverso. Tem o efeito contrário. Só que, veja... Só um parêntese. Cada ponto percentual da Selic significa 50 bilhões quase de reais 50 bi em dívida. Quase 50 bi. Ou seja, come todo o esforço fiscal do pacote fiscal. Então, esse pacote fiscal anunciado pelo Haddad inicialmente era de 70 bi, foi desidratado. Se ficar algo em torno de 50, 60 bi, já acabou. Com 3 pontos de Selic, já deu 3 pacotes fiscais. Exatamente. Agora, isso que a gente chama de dominância fiscal não é um evento. Você fala, chegamos na dominância fiscal. Tá. Isso é um processo. Então, eu te diria o seguinte, quanto mais esse cenário vai acontecendo, que a gente está descrevendo, mais fiscalmente dominante vai ficando o efeito da taxa de juros. Então, a gente pode estar no início desse processo. Eu acho que sim. Né? Assim, eu tenho dificuldade com essa ideia de que o governo vai dar calote. O governo nunca vai dar calote. Não. Porque ele deve em reais. Só que a inflação pode acelerar muito, que é o chamado calote branco. Né? A gente consegue comparar esse momento que a gente está vivendo hoje com algum outro momento da história recente? No Brasil sim, no Brasil tem vários. Mas faz então uma analogia, assim, você fala, nossa, isso foi exatamente o que aconteceu aqui no governo Dilma, ou no governo Lula, ou no governo Temer, Bolsonaro, qual a relação que você faz? Olha, o Brasil ele avançou muito em termos de redução de juro. Por incrível que pareça, a gente ainda está com o menor juro médio da história brasileira. É importante recapitular que na era Gustavo Franco, FHC, o juro médio brasileiro era 25%, a Selic média. Tá? Depois, ainda no governo Lula 1 e Lula 2, essa Selic, lembrar que o Meirelles assumiu levando a Selic para 25%, subiu de 23% para 25%. Né? Então, a gente ainda tem uma Selic muito alta nessa época. A Selic média do Lula 1 e 2 deve ficar em talvez 17%, 18%. Né? Depois, na era Dilma, a Selic média caiu, acho que para uns 10%. Depois, na era Temer e Bolsonaro, aí ela despencou para 6%. Né? Então, e agora ela está voltando para uma média de 10%, 11%. Então, o nosso problema hoje ainda não é juro muito alto. O problema é que agora a dívida PIB foi para 80%. Então, lá atrás, por exemplo, quando a gente teve medo da dominância fiscal em 2002, 2003, quando o Lula ganhou a eleição, porque a Selic estava em 25%. Só que a gente tinha uma dívida de 50% do PIB, dívida PIB, 50%, 60%. Então, era um problema de 25% sobre 50% do PIB de dívida. Agora, é o contrário. Agora é 80% do PIB de dívida, porque passou 20 anos, a dívida cresceu. Então, o problema agora é muito mais o tamanho da dívida
do que a taxa em si. Entendi. Né? Então a gente vive esse drama. Como é que você resolve isso? Então eu expliquei as maneiras que você reduz a dívida pública. Ou você corta gasto, ou você aumenta imposto, ou você inflaciona. Alguma dessas três coisas vai acontecer no Brasil dos próximos 4, 5 anos, isso é certo. Posso garantir para você que ou algum governo vai cortar gasto, ou algum governo vai subir imposto, ou a inflação vai acelerar muito. O que eu não consigo te dizer é qual dos três vai acontecer. Mas os três preocupam o mercado. Né? O mercado gostaria, obviamente, que a via do corte de gasto fosse a principal. Né? Um pouco com o governo Dilma aconteceu isso também. Né? Porque no governo Dilma a gente estava com uma inflação acelerando, né? Com juros subindo, e a coisa acabou degringolando e caindo numa grande recessão. Você acha que tem risco de acontecer isso? De uma crise econômica mais grave a partir do ano que vem, ou até de uma recessão? Eu acho que se nada for feito, eu acho que assim, dá para corrigir nos próximos meses, o governo tem todos os instrumentos. Eu costumo brincar, Amanda, que a gente está morrendo afogado numa poça d'água. Assim, a economia está crescendo 3,5%, o desemprego é baixíssimo, o investimento produtivo aumenta. Né? A gente tem, por exemplo, dados do mercado de trabalho que mostram que há recorde de demissões voluntárias. As pessoas se demitem porque elas acham um emprego melhor. Ou seja, não é uma crise econômica, mas se nada for feito, daqui 6 meses, daqui 1 ano você vai me convidar de novo aqui para uma conversa, a gente vai falar, caramba, passou 1 ano e não fizeram nada. Você sabe, né? que me preocupa muito mais, não os instrumentos econômicos, tem muitos à disposição, mas talvez a capacidade política de entendimento, de real compreensão da realidade e a cultura política do PT e do presidente Lula, a mentalidade, a consciência e a maneira como eles veem a economia, se isso permitiria que eles lançassem mão desses instrumentos. E se politicamente isso seria viável, porque você vê que a maior dificuldade de aprovar as mudanças no BPC, colocar regras mais duras, mais rígidas para a concessão da aposentadoria e mesmo de anunciar o ajuste fiscal, por isso tiveram que fazer o anúncio da isenção de renda conjuntamente, foi porque o PT achava que era cortar no bolso do pobre e não no bolso do rico. Então, você veja que tem uma capacidade política muito limitada para você atuar e fazer o ajuste fiscal. Eu acho que os técnicos da Fazenda, o Haddad, o ministro Haddad, todo mundo tem clareza do que tem que ser feito. Eu acho que até aqui a política foi muito acertada. Eu acho que o PT está sendo um pouco vítima do sucesso. Né? Porque, de fato, o impulso fiscal era a política certa até aqui. O Brasil não crescia por quê? Porque o problema, quando você é bem sucedido, é de ver a derrocada lá na frente. Exato. Né? Então, está muito imbuído do sucesso. Exato, porque, de novo, o impulso fiscal, olhando para trás, né, agora é fácil falar, poxa, realmente era a resposta certa de política econômica. O Brasil estava muito... Né, veja, por exemplo, o setor industrial vai crescer esse ano 3,5%. Fazia 12 anos que o setor industrial brasileiro não crescia. Exato. Agora, o fato do impulso fiscal ter sido a resposta certa neste período não significa que ele sempre é a resposta certa. É para isso que existem economistas que estudam economia. Os técnicos, os economistas do PT têm claro isso. Os economistas do PT, que eu conheço, que eu converso, eles têm clareza disso tudo que a gente está discutindo aqui. Agora, é o que você falou, precisa ver se politicamente esse tipo de medida vai ser viável. Porque se não for, a consequência é bem clara, é a inflação. É isso que vai acontecer. Que aí respinga na política, que aí porque é o cachorro correndo atrás do rabo. Vai ter um efeito muito ruim na política. Exato. Vamos falar sobre isso, logo depois de um intervalo bem rapidinho, Paulo, falar sobre as consequências políticas e o que esperar para 2025. Voltamos já. Estamos de volta com o professor da FGV de São Paulo, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Paulo, a gente, enfim, pintou bem o cenário, traçou bem o cenário de como chegamos até aqui. Quando a gente olha para 2025, a gente vê os juros chegando a 15%, 16% ao ano, inflação rodando muito perto dos 5%, é difícil imaginar que a economia não vá parar, não vá brecar. O que você imagina para 2025? Como é que essa economia vai parar e quando a gente vai começar a perceber os efeitos disso? Como é que essa corrente de transmissão acontece? Eu acho que não dá para cravar ainda que vai parar, ela vai desacelerar. Eu acho que agora a discussão no Brasil começa a ser o tamanho da desaceleração. Então, o economista ele sempre fala por cenários, né? Tem probabilidade A, B, C, D. Mas você mesmo falou que os economistas erram muito, sempre erram, tem errado historicamente nos últimos anos para menos, né? Em geral, eles erram, às vezes para mais, às vezes para menos. A economia tem surpreendido positivamente, mas você acha que dessa vez os economistas não vão errar? Veja, hoje a gente começa o ano de 2025 com a ideia de que o Brasil pode crescer 2%.
O que já me dá uma dica de que provavelmente não vai ser 2, né? Porque todo ano a gente começa com uma ideia que dá errado, né? Então, o ano passado, o 24, começamos com a ideia de que vai crescer 1 e vai crescer 3,5, né? Mas, enfim, vamos colocar as expectativas que estão hoje na mesa. O impulso fiscal é tão grande que provavelmente a economia ainda consiga crescer mesmo com um choque de juros. Eu acho que esse é o cenário que tem hoje na mesa. Então, a gente não sabe dizer como o governo vai reagir em relação... O Banco Central é fácil dizer, ele vai continuar subindo juros. Se a inflação está pressionada, ele sobe. A inflação está pressionada, ele sobe. Vai para 14, vai para 15, vai para 16. Ele vai agir até que a inflação converja. E esse juro tem um tempo para bater na economia, né? Que tem uma defasagem de 9 meses, mais ou menos. Vamos colocar 6 meses. 6 meses, tá. Entre 6 e 9, já dá para esperar que a partir do segundo semestre do ano que vem, os dados já vão começar a ser bem piores. O carro que estava a 200 por hora vai para 100. Isso já está certo. Agora, essa é uma discussão também que se colocou nos Estados Unidos, que é a discussão do soft landing ou do hard landing. O soft landing é um avião que aterriza tranquilo e o hard landing é um avião que cai. Nos Estados Unidos parece ter sido um soft landing, né? Para não dizer que teve no landing, né? Que continua voando o avião americano. Está crescendo ainda, voo de cruzeiro, eles levaram 2,8. Levaram a 5,5 o juro. E veja que tem um paralelo interessante com os Estados Unidos, porque lá o impulso fiscal também é enorme. O déficit primário americano é de 5% do PIB. Eles estão gastando $1 trilhão de déficit primário e mais $1 trilhão de juros. Mas também tem dominância né? fiscal lá, só que eles imprimem dólar. Imprimem dólar, a economia continua sendo vista como o mercado mais seguro do mundo. E mesmo assim, o Biden, ou a Câmara, no caso, conseguiu perder, né? Com essa economia crescendo muito. E aí tem toda uma discussão, né? O economista não consegue nem explicar a economia que dirá a política, né? Mas tem toda uma discussão de por que ela perdeu, e uma das teses é que a inflação está puxada e a inflação está castigando a classe média americana. Você vê... Bom, tá bom. Eu ia te perguntar se você vê esse cenário se replicando aqui, mas deixa eu só guardar essa pergunta, só para a gente voltar e concluir o raciocínio de como vai ser essa... Da desaceleração. Eu acho que a desaceleração para 2025 e 2026 é certa. Inclusive, o Banco Central já publicou hoje o relatório trimestral de inflação dele, que atualiza os modelos da visão que ele tem da economia. Ele já coloca o que ele chama do hiato do produto, né, que é uma maneira horrível de economês, de você falar se a economia está aquecida ou desaquecida, né, que é a distância da economia em relação ao seu produto potencial. No segundo trimestre de 2026, o chamado hiato negativo, ou seja, a economia já com muita ociosidade já no segundo trimestre do ano que vem, 2026. E hoje está positivo. Hoje está estourado positivo. Está crescendo acima da capacidade, né? Está muito rápido. Então, acho que temos certo, já que é desaceleração em 2025 e 2026, não consigo te dizer ainda se é recessão. Acho que há risco de recessão, mas eu ainda acho que o cenário mais provável é uma desaceleração benigna, com pressão inflacionária que preocupa muito. Então não é tão benigna assim, é uma desaceleração... Benigna para o emprego. Tá. O emprego será mantido nesse cenário, mas maligna do ponto de vista de inflação, porque a gente corre o risco de chegar num cenário de inflação de 5% esse ano, de 2025. Quer dizer, a gente sai de um cenário em 2024, onde parece tudo controlado, todo mundo empregado, com a economia crescendo muito e com juros num nível assim, ok. Não é baixo, mas é ok. Nunca é baixo, mas é ok. E a gente vai entrar em 2025 já com um juro num nível insustentável. Sim. Insustentável para a gente, né? Para as pessoas assumirem compromissos, para o empresário investir e para o próprio governo financiar a sua dívida. Embora com emprego, mas com inflação. Quer dizer, para já, eu acho que esse é o... E na política, como é que vai respingar? Como é que vai respingar? Porque, assim, respingou no Biden, consórcio Biden-Câmara perdeu, porque tinha uma economia também crescendo muito com pleno emprego, mas uma inflação alta para os padrões americanos, e isso pode ter um dos motivos, né? Tem toda a guerra cultural, tem outras razões, mas isso pode ter sido certamente foi um dos motivos que levaram à perda de Câmara. Que resultados vai ter na popularidade e até na reeleição de Lula? Pô, daí caímos no problema que o economista não consegue prever nem a economia, você faz perguntas de política para um economista, né? Então, porque vocês acompanham tudo, está tudo entrelaçado, interligado. Não satisfeito em errar as previsões econômicas, agora vou errar as previsões políticas, né? Mas, quer dizer, tem que ficar atento a isso, né? Claro. A gente tem um exemplo claro que acabou de acontecer na eleição americana. Acho que é dificílimo, né, fazer qualquer previsão de cenário político. A gente não sabe nem se o Lula vai se candidatar na eleição de 2026. Agora é fácil prever que a inflação vai ficar mais pressionada e que a inflação tem um custo
de popularidade, um custo político de popularidade bastante evidente. Para o presidente. Inclusive, os economistas são, né, esses seres esquisitos, mas são criativos, eles inventaram um índice que se chama em inglês, a tradução é ruim, se chama índice da miséria, tá? Que é... Faz a piada aí. Não. Índice da miséria, mas tá bom, vamos lá. Mas que é a soma da inflação com o desemprego, né? Essa soma de inflação com o desemprego, na verdade, ela captura não é uma medida de pobreza das pessoas, né? O indicador de pobreza é outra coisa, que, aliás, no Brasil melhorou muito. Algo que a gente não falou aqui, mas é importante dizer. Exato, que é outro paradoxo, né? Não, mas a pobreza, ela justamente caiu por conta de todas essas políticas sociais que a gente está outro paradoxo no sentido de dizer que a economia real, neste momento, está bem, mas... No momento seguinte, pode ficar ruim e caótica. Quer dizer, a pobreza diminuiu, exato. A população neném que não emprega. Exato, a gente atingiu os melhores indicadores agora de população neném e de pobreza, né? Que é justamente vamos dizer assim... Mas estamos à beira do precipício, né? Quer dizer, na cabeça do mundo financeiro. Não, achei muito boa essa sua analogia de tempos, né? Porque o mercado financeiro está olhando para o futuro e a gente está olhando para o presente. Então, agora está tudo bem, neste momento está tudo bem, embora dólar a 6 não seja bom para ninguém. Exato. Mas, no momento seguinte, pode se deteriorar muito. E aí, voltando na questão da consequência política, eu mencionava esse índice que a gente chama do índice da miséria, que é uma somatória simples da inflação e do desemprego. Que, de novo, o Brasil atingiu a mínima de 20 anos. Porque se a gente somar o desemprego, que está em 6, e a inflação, que vai para 5, dá 11. Eu vou dar um exemplo disso, como estava, por exemplo, na pandemia, que é um bom exemplo. O desemprego estava em 16. O 2021, 2022 estava horrível. O desemprego estava em 15 e a inflação foi para 10, no ano de 2021 e 2022. Então, esse índice da miséria era 25%, que era 15 de desemprego mais 10 de inflação, 25%. Esse ano 2024 foi o menor índice dos últimos 20 anos, porque a gente conseguiu um desemprego muito baixo, de 6, que fazia muito tempo que não acontecia, e uma inflação que ainda é relativamente baixa para padrões brasileiros, de 5. Então, 6 mais 5 dá 11. Então, em 20 anos, você não vai achar nenhum ano que deu 11. Bom, isto posto, olhando para frente, esse índice vai aumentar. Por quê? Porque provavelmente a inflação vai aumentar e o desemprego pode aumentar um pouquinho. Então, a gente pode ter outra coisa que o PT coloca muito e que eu acho que a gente tem que debater, se debate pouco, essa história, né, de cortar no bolso do pobre e não do rico, de renúncia fiscal, a gente tem mais de 500 bilhões de reais, tem muita gordura para... É como se fosse uma bolsa empresário, a elite do país está sendo beneficiada por uma isenção, por uma redução de impostos, e aí eles estão querendo discutir também só os auxílios, os benefícios sociais para a camada mais pobre da população, porque a gente não discute dos ricos. Então, mas aí foi bom você ter mencionado isso, que me fez lembrar da reforma tributária, que foi uma grande conquista. Talvez a melhor notícia de 2024 tenha sido a reforma tributária. Grande mérito do Haddad, do ministro Haddad, não só dele, porque já vinha, né, isso há muito tempo. E uma das grandes virtudes da reforma tributária é acabar com isso que você falou. Pelo menos desses 500 bilhões que você falou, 300 bilhões vão desaparecer. Então, tem 3% do PIB, na próxima... que a partir de 2029 e 30 está resolvida essa questão. Porque esse chamado gasto tributário, ele depende de um monte de penduricalhos e brechas do ICMS, do IPI, desse você ainda vai ter Zona Franca de Manaus, você vai ter Simples, isso mantém, isso mantém, são os maiores. Aí, podemos discutir o Simples, eu acho que é uma boa discussão, porque o Simples custa caríssimo, custa 130 bi, né? E o argumento é que, bom, se você tira o Simples, vai todo mundo para a informalidade e você não arrecada nada, né? Mas eu acho que é um bom debate a ser feito. A Zona Franca também, eu acho que estão exagerando nisso. Por outro lado, se você começar a falar de Zona Franca, nós vamos ficar horas aqui. A gente está até se encaminhando para o final da entrevista. Mas só para concluir que a reforma tributária vai equacionar a grande maioria desses gastos tributários, tá? Bom, então tem uma boa notícia aí. E tem o problema das emendas de parlamentares, que é um gasto muito alto também, né, que precisa ser monitorado e regulado, né? De alguma forma, os privilégios nesse país não são nunca combatidos, ou são os últimos na lista, Mas veja, Amanda, assim, precisa tomar cuidado, porque isso é em todos os países do mundo, tá? Porque a gente não pode cair muito nessa ideia de que só no Brasil a gente tem privilégios, só no Brasil tem corrupção. Não, todo lugar do mundo é assim. A gente precisa combater e precisa equacionar isso, né? Mas cuidado para não cair na ideia de que no Brasil
É o privilégio que explica a pobreza do Brasil. Ô Paulo, está tão complexo o cenário no Brasil, não deu nem tempo numa entrevista de mais de 50 minutos da gente falar do Trumponomics, que estava aqui no meu roteiro, mas a gente não conseguiu nem, enfim, tocar nesse assunto. Mas quero te agradecer muito pela presença. Já está convidado para voltar em 2025 para saber qual desses cenários se concretizou. Boa, obrigado, foi um prazer. Obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigada a você também pela companhia. Nos vemos na quinta-feira que vem. Até lá, bom Natal!